Oi gente, eu sou a Maria Ferreira e aqui no Impressões de Maria eu te apresento livros com enfoque em raça e gênero. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro Via Ápia, do Giovanni Martins. Mas antes de começar, quero te lembrar de deixar o seu like, já se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Te lembrar também que se você quiser apoiar o meu trabalho, você pode comprar esse livro ou qualquer outra coisa na Amazon, usando o meu link que está aqui na descrição, e também dá um valeu demais aqui embaixo. Aqui a gente tem um romance, é o primeiro romance do Giovanni Martins. Ele é um escritor negro brasileiro, morador ali da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. E a primeira publicação dele foi com o livro de contos O Sol na Cabeça, que foi um sucesso tremendo e que inovou muito na linguagem, principalmente um conto rolezinho, que se ambientado ali no Rio de Janeiro e tem muitas gírias, e foi sucesso de crítica. E então ele retornou agora depois de alguns anos com esse romance Via Ápia. Aqui a gente vai acompanhar a trajetória de 5 jovens moradores da Rocinha, e a história vai acontecer, vai ser ambientada aí, contextualizada dentro da favela da Rocinha, em um momento histórico que é a implementação da UPP lá na favela. Então isso aconteceu ali no final de 2011, início de 2012. Então ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, então, é as expectativas dos moradores, toda essa expectativa, imaginando como que ia ser, tudo que antecede a implementação da UPP. A segunda parte, então, é a implementação de fato, como as coisas aconteceram, como os moradores foram se adaptando, como que foi a rotina e o dia a dia ali daquela população depois da implementação da UPP. E a terceira parte, então, é depois que a UPP sai, depois de alguns anos, depois de algum tempo. Então é a saída da UPP ali da favela da Rocinha. Aqui a gente vai conhecer, então, como eu disse, 5, vai acompanhar, na verdade, a vida e os pontos de vista, os pensamentos, a perspectiva mesmo de 5 jovens, que são o Washington, o Wesley, o Biel, o Murilo e o Douglas. A princípio, a gente tem meio que 2 núcleos separados, então tem o núcleo do Washington e do Wesley, que eles são irmãos, então a gente acompanha o dia a dia deles. E paralelamente a gente acompanha o dia a dia do Biel, do Douglas e do Murilo. Eles são 3 amigos que moram juntos, dividem uma casa ali na Rocinha, e eles não se conhecem, né? Os 3 amigos e os 2 irmãos não se conhecem. Em um determinado momento eles vão se conhecer, vão se trombar ali, vai formar uma amizade entre os 5. É muito legal ver como que a narrativa é construída de diferentes perspectivas. Então a gente consegue acompanhar os pensamentos de cada um deles, acompanhar as visões de mundo que cada um tem. E também é muito legal perceber como que a história é ambientada na Rocinha e como que a gente não conhece, né, pessoas de fora, não conhecem muito da Rocinha. É interessante ver como que as coisas funcionam ali dentro. A Rocinha é a maior favela da América Latina, então é quase uma cidade o funcionamento dali. Então tem diversos morros, vielas, entradas assim, então é muito interessante conhecer um pouco mais. E para além disso, tem também outra coisa que o Giovanni Martins faz aqui no livro, que é justamente essa inovação na linguagem, porque tem muitas gírias. Então, para quem não mora no Rio de Janeiro, tem muitas gírias cariocas que talvez possa, no primeiro momento, causar um estranhamento, mas ao longo da leitura a gente se acostuma facilmente, assim, mesmo que a gente não saiba o significado, a gente consegue entender pelo contexto, consegue se ambientar ali na narrativa. Então é muito interessante isso que ele faz. E ele traz aqui uma discussão que é muito importante, então, que é a questão da guerra às drogas, principalmente aos jovens, com foco em jovens negros, né? E ao longo da narrativa a gente percebe, a gente consegue fazer essa associação, a gente já sabe isso na realidade, né? Mas fica muito
explícito aqui como, na verdade, a guerra às drogas é uma guerra aos jovens negros. Então fica muito explícito, porque eles têm contato sim com as drogas e é legal disso na narrativa, no modo como o Giovanni Martins vai construindo a história, que ele não tenta esconder que tem ali a existência de drogas, não tem como esconder isso na realidade, né? Mas ele também não coloca um julgamento moral em cima disso. Então os jovens aqui, os protagonistas e algumas pessoas que os rodeiam têm contato com as drogas, diversas drogas, assim, mas não tem esse julgamento moral sobre isso. Ele não tenta dizer fumar é bom ou não é bom, ou essa droga que você tá usando tá te levando pro mau caminho, e ter um julgamento em cima disso. Então é muito legal isso, assim, e faz a gente também conhecer um pouco mais, assim, dessa rotina e por que uma pessoa começa a usar droga, por que uma pessoa começa e às vezes consegue parar, ou então às vezes começa e às vezes não consegue parar. Porque a vida, ele não dá uma justificativa, mas dá algumas possibilidades, né? Então, a vida é muito dura, tô sem trabalho, não tem muita perspectiva de mudança, então a droga funciona como um escape da realidade temporário, mas um escape da realidade. Então, e uma coisa que ele faz que eu acho muito legal é fazer justamente mostrar a realidade, assim, é uma história de ficção, claro, mas a gente consegue enxergar a realidade aqui. A gente vê a ação da polícia dentro da favela da Rocinha, é uma ação muito mais violenta. E a gente vê, na verdade não vê a ação da polícia na pista, né, como os personagens chamam, que é na rua, em Ipanema, em Copacabana. Não tem, a polícia não entra em apartamento de playboy, em apartamento de pessoas brancas ricas. E tem até uma discussão aqui, um diálogo entre Wesley e um personagem chamado Professor, ali numa linha de trem do Rio de Janeiro, que concentra muitas pessoas, que é quase uma Cracolândia. Acredito que seja o equivalente a uma Cracolândia que tem assim em São Paulo, mas ali no Rio de Janeiro, e onde muitas pessoas são usuárias de drogas, estão ali. Então tem um diálogo entre eles que é muito rico, assim, e que a gente lê e fala, nossa, é isso, essa é a realidade. E aí fala justamente isso. Aqui, a gente tá aqui, né, a gente é pária pra sociedade, mas a gente tá aqui não só porque a gente é negro, mas porque a gente é negro e pobre. Porque as pessoas ricas, elas também, ricas e brancas, elas dão droga, mas elas não são estigmatizadas pela sociedade. Elas não são enxergadas pela sociedade como pessoas drogadas. Elas não são limitadas só a isso. E elas têm todo um aparato jurídico, familiar, que dá esse amparo para elas, que dá faz com que não seja julgado. Então é muito interessante a discussão que traz aqui sobre guerra às drogas, que essencialmente é uma guerra à juventude negra, aos homens negros, e a gente vê isso aqui de uma forma muito bem posta. E para além disso, outra coisa que eu gostei aqui no livro é que a polícia, a gente sabe que a polícia é violenta, muito violenta, e contra jovens negros é muito mais. A gente vê ações violentas da polícia, abordagens violentas da polícia ali dentro da favela da Rocinha, o tanto de enquadramento que esses jovens passam, que a gente sempre fica, nossa, vai acontecer alguma merda aqui a qualquer momento. Então, cada abordagem a gente sempre fica com o coração na mão. E aí, só que eu gosto de uma coisa que o Giovanni Martins faz aqui, que é justamente não colocar uma coisa assim muito explícita, porque a visão que eu tenho da polícia é uma visão muito de quando eu assisti o filme Tropa de Elite. Então, vocês imagino que vocês estejam contextualizados, né? Uma polícia muito violenta, que faz coisas desumanas, assim. Aqui eles fazem também, mas não fica uma coisa assim muito gráfica. Então acho que isso é uma boa coisa que o Giovanni Martins optou por fazer, e que dá muito mais destaque para os protagonistas, para esses jovens, para os sonhos dele. Então eles contam da dificuldade que é para arrumar emprego, da dificuldade que é
para estar numa casa que tenha um mínimo de condições, assim, uma casa que seja acessível e que esteja mais ou menos perto da pista, que tenha água, sabe? Então a gente vê os sonhos desses jovens, pensa, tá, será que eu moraria fora daqui? Será que eu me adaptaria fora daqui? Será que um dia eu vou ter condições de comprar uma casa? E aí, então é muito interessante. E aí eu tava pensando no dia da discussão junto com o clube, que foi uma leitura que eu fiz junto no Clube Impressões no mês de maio. E uma das discussões que surgiu foi como que as mulheres são postas aqui. Todos os 5 jovens protagonistas são homens, né? E as mulheres, elas margeiam, né? Eles se relacionam com mulheres, são filhos de mães, né? Então, a dona Marli, que é a mãe do Washington e do Wesley, ela também é uma mulher que se coloca muito e que a gente aprende a desenvolver algum carinho ali por ela e admiração também, porque o tanto que essa mulher lutou para criar os filhos, mãe solteira e que, né, faz de tudo pelos filhos. Então isso fica muito evidente. E também as relações ali que os rapazes vão tendo. Então tem a Gleice, a amizade que ela tem ali com o Washington, e depois um relacionamento que ela vai desenvolver com um dos outros amigos. E tem uma irmã também que aparece aqui. Então é interessante ver como as mulheres, elas correm muito atrás dos sonhos delas. E como que elas pensam muito na educação como uma forma de mudar a realidade também. Então as mulheres são as que mais falam sobre entrar na faculdade, sobre fazer Enem para fazer algum curso universitário e como que isso pode fazer com que elas transformem a vida. Os meninos têm essa visão de mudança de vida muito pelo trabalho, assim. Muito de vou trabalhar muito, vou juntar dinheiro, vou comprar alguma coisa que eu quero. Vou trabalhar muito, vou juntar dinheiro e vou comprar uma casa, alguma coisa assim. Enquanto as mulheres têm uma visão muito de mudança de vida, não só pelo trabalho, mas também pela educação. Então é interessante perceber esse contraponto que tem. E para além disso, outra coisa que o Giovanni Martins faz aqui muito bem é que ele mostra que a favela, assim, a Rocinha, ela não é uma coisa homogênea, né? Não é uma coisa só. Mostra como são diferentes os becos, as vielas, as pessoas mesmo que moram ali, como que elas são diferentes e como que essa diversidade toda faz com que seja uma coisa única, seja uma coisa que tem quase uma vida própria. A outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é como que essa coisa da relação com o trabalho para os homens negros e favelados sempre cai numa coisa de subemprego e informalidade. Então, os 2 personagens que começam a história com eles, né, o Washington e o Wesley, eles começam trabalhando como animador de festa, e o Washington tem uma visão de mundo muito crítica, assim, e muito realista também. Então, ele sabe que ele tá ali trabalhando, mas que ele tem uma criticidade, assim, muito grande. E o Wesley também tem, mas eu acho que fica muito mais evidente nas ações e nos pensamentos do Washington. Depois ele consegue trabalhar de carteira assinada e aquilo, assim, é um trabalho que sai da informalidade, mas ao mesmo tempo é um subemprego, porque ele mal consegue descansar, às vezes ele vira muito tempo trabalhando, não consegue ter momentos de lazer, tempo de qualidade com a família, com os amigos. Então também a gente entra nessa discussão: que emprego essas pessoas que moram na Rocinha, nas favelas, elas conseguem acessar? Que vida digna elas conseguem ter se o Estado não permite ter essas condições? Então, outra discussão que o livro nos permite ter é justamente como mudar, assim, como ter alguma perspectiva de vida se você desde sempre sofreu violência policial, onde você mora você mal consegue ter segurança, você mal consegue ter água encanada em casa, você mal consegue acessar transporte público, e quando consegue você passa muito tempo no transporte público.
Então o Giovanni Martins traz todas essas discussões aqui no livro. É uma narrativa muito rica e os capítulos são curtos. Então isso confere uma dinamicidade muito grande assim para a leitura. E foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. A gente se apega muito aos personagens, a gente às vezes elege um favorito, ou então a gente meio que fica com medo de que aconteça alguma coisa com um deles. E acontece uma coisa com um deles que, num momento em especial, que a gente não tá esperando, não tava esperando que acontecesse. Então, assim, leiam preparados. Não vou dizer com quem é, nem o que acontece, mas leiam preparados, sabendo que essa é uma história que envolve polícia, corrupção de polícia, violência policial, guerra às drogas, mas também a gente conhece jovens que têm sonhos, que lutam por esses sonhos, que às vezes sucumbem às drogas e que querem transformar ali, mudar suas realidades, ou às vezes só querem ter esse momento de lazer, de curtir um baile funk. Então é muito legal ver nesse momento em que tem a saída da UPP lá da Rocinha, a volta, o retorno do baile funk, então como eles conseguem se divertir ali, então socializar e tudo mais. Então uma leitura que foi muito transformadora pra mim, que eu espero que também que seja muito transformadora pra vocês. E acho que é uma leitura essencial assim pra gente entender mais de Brasil e pensar principalmente sobre o genocídio da população negra, esse epistemicídio também, e entender mais principalmente sobre guerra às drogas e refletir sobre a nossa realidade, né? Sobre as ações da polícia e tudo mais. Então, uma leitura assim que eu indico muito fazer e espero que vocês se animem com essa leitura. Se vocês já tiverem lido, me conta aqui nos comentários pra gente trocar. E a gente se vê no próximo vídeo então. Até lá. Tchau, tchau.